Mais do que simplesmente ver a vida passar, você pode participar. Aqui na nossa websérie você vai entender assuntos que fazem parte do seu dia a dia, coisas que te impactam diretamente e que poderiam ser diferentes se você soubesse que não precisava ser assim. Hoje vamos tocar em mais um assunto polêmico e que muita gente não quer que você entenda. Eu sou a tia Selminha da Semente do Futuro e hoje vou apresentar a você o que são as famosas emendas parlamentares. É importante a gente entender esse assunto para fazer boas escolhas nas eleições. Afinal, quem paga essa conta somos nós. E o voto é a nossa única arma para viver em um país mais justo, com mais dignidade e acesso às oportunidades. Emendas parlamentares. Vamos pensar sobre isso? Primeiramente, desejo declarar que o Brasil é um país muito rico, mas o povo pensa que é muito pobre. Por isso, aceitam viver com tanta escassez. O que são emendas parlamentares? São alterações ou adições feitas ao orçamento do governo por deputados e senadores. Elas permitem que os parlamentares direcionem uma parte do dinheiro público, eu disse dinheiro público, isso, seu dinheiro. Ele pode ser direcionado para projetos específicos em suas regiões, em suas bases, dos deputados e senadores, e promovem melhorias na região, em saúde, educação, infraestrutura, segurança e por aí vai. Aí você me pergunta, será que vem mesmo esse dinheiro? Eu devolvo a pergunta para você. Você fiscaliza? Em 2024, o valor total das emendas está expresso em 53 bilhões. Esses recursos poderão ser destinados a hospitais, escolas, obras necessárias e por aí vai. Para cada parlamentar é fixado o valor de R$36.300.000. Essas emendas são as individuais ou emendas PIX. Isso significa que cada um dos 513 deputados federais e cada um dos 81 senadores recebem o mesmo valor. Não estamos falando que aquele senador ou deputado vai receber o dinheiro e colocar no bolso, e sim que essa verba vai ser destinada a projetos que atendam à região de origem desse político. E essas emendas são impositivas, significa que o governo é obrigado a direcionar para cada deputado e cada senador este valor. Agora calcule o valor total delas. Eu calculei aqui nada mais do que 21.562.200.000. Dá para fazer muitos investimentos por aí, concorda? Tipos de emendas. Emendas individuais ou impositivas são propostas por cada deputado ou senador e podem ser de transferência especial ou finalidade definida. As emendas individuais de transferência especial, conhecida como emenda PIX, são aplicadas diretamente e rapidamente. As emendas parlamentares via PIX são uma forma mais recente e rápida de transferência de recursos públicos para projetos e serviços específicos, utilizando a tecnologia do sistema PIX de pagamentos instantâneos. Essa abordagem visa aumentar a transparência e a agilidade nas execuções das emendas. Temos também as emendas de bancada. São aquelas propostas coletivamente por deputados e senadores de um mesmo estado ou região. São valores maiores porque reúne parlamentares que irão atuar nesta região específica com grandes obras de infraestrutura, educação, saúde, entre outros. Emendas de comissão, onde os recursos são indicados por colegiados temáticos no Congresso. Os colegiados são compostos por deputados de acordo com a proporcionalidade partidária. São divulgadas no portal da transparência. Emendas de relatoria. As emendas do relator são ferramentas criadas pelo orçamento impositivo, implementadas a partir de 2020, que dão ao parlamentar relator da lei orçamentária
parlamentar anual o direito de incluir emendas que precisam ser priorizadas pelo Executivo. Do ponto de vista técnico, são denominadas de emendas de identificador RP9. Elas foram apelidadas de orçamento secreto, pois, diferentemente das outras emendas parlamentares, não tem critério definido para distribuição ou destino do dinheiro, o que dificulta a fiscalização sobre a execução da verba. São divulgadas também no portal da Transparência. E como são distribuídas as emendas? Elas são distribuídas pelos parlamentares e é feita de acordo com a programação por área de governo, tipo de realização e modalidade de intervenção, sendo as emendas impositivas, segundo a emenda número 86, que tem que ter 50% dos recursos destinados para a saúde. Quem pode receber esses recursos? Os beneficiários das emendas parlamentares podem ser os estados, autarquias, o Distrito Federal, municípios e organizações sociais, como nós, aqui da Semente do Futuro, que trabalha oferecendo oportunidades para a população carente e vulnerável aqui da Vila Aliança em Bangu, no Rio de Janeiro. Para acessar essas emendas é crucial o contato com o parlamentar da sua região, visto que dificilmente o de outra região decidirá investir em outro estado, mas muito cuidado na escolha do parlamentar. Verifique se ele tem os mesmos princípios e valores que a sua instituição defende. Outra coisa, muitos deles estão envolvidos em escândalos e não seria prudente associar o nome da sua instituição séria com qualquer ação que pudesse manchar a história da sua instituição. Resumindo, emenda parlamentar é uma forma de atender às necessidades, ou seja, às demandas locais com recursos federais, já que o governo federal não tem olhos nem braços para abranger todas as demandas da população. É uma forma de descentralizar os recursos e a destinação desses. Como funciona? O parlamentar apresenta a emenda ao orçamento anual do governo. A emenda é analisada por comissões do Congresso Nacional e, se aprovada, a emenda se torna parte do orçamento do governo. O dinheiro é destinado a projetos específicos nas áreas que o parlamentar escolheu, como saúde, educação, infraestrutura. Isso permite que o dinheiro chegue mais rapidamente aos projetos e serviços necessários, aumentando a eficiência e a transparência. E como funciona o processo? Quem pode propor? Deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual, o LOA. Quando? Geralmente esse processo ocorre no final do ano, quando o governo apresenta o orçamento para o próximo ano, a análise e a aprovação. As emendas são analisadas por comissões permanentes e outras instâncias do Congresso Nacional. Essas comissões avaliam a viabilidade e a necessidade das emendas propostas. A discussão. A proposta do orçamento, incluindo as emendas, é discutida e votada pelo Congresso Nacional. As emendas podem ser aprovadas total ou parcialmente, dependendo do consenso da disponibilidade de recursos. Execução. Uma vez aprovadas, as emendas são incorporadas ao orçamento público e o dinheiro é alocado para os projetos ou serviços indicados. Monitoramento. A execução das emendas é acompanhada pelos órgãos responsáveis, garantindo que os recursos sejam utilizados conforme o previsto. Disparidades regionais. Pode haver disparidade na alocação de recursos, com algumas regiões recebendo mais benefícios do que outras, dependendo da influência política. O outro lado da moeda. Emendas parlamentares são uma forma de o parlamentar dar uma contrapartida para os seus eleitores, mas também se tornar uma forma de barganha entre o executivo e o legislativo. De um lado, o executivo cede os valores orçamentários e, de outro, os parlamentares apoiam medidas do presidente. Entendeu? Quase como um valor de troca, sendo a emenda um valor, uma recompensa
pela fidelidade dos aliados. Por isso mesmo, acompanhe as ações dos seus candidatos, porque ele não está lá no Congresso defendendo os seus interesses, e sim os interesses de seus eleitores. Outro fator negativo é que esses parlamentares podem utilizar-se desse recurso para a criação e manutenção de currais políticos. Há muito tempo, os coronéis se utilizavam desse expediente, forçando o eleitor a trocar seu voto por moradia, dinheiro, alimentação, entre outros. Atualmente, os parlamentares podem exercer forte influência, pressão ou intimidação a seus eleitores, principalmente os de baixa renda e baixa escolaridade. Isso acontece muito nas comunidades, onde eles aparecem de tempos em tempos, prometendo que não executam e fornecem coisas como bonés, canetas, churrasco, cerveja, entre outros. Voto é coisa séria, não é um toma lá da cá. Há também aqueles que fragmentam os recursos ao mínimo, a fim de pulverizar em pequenos projetos, o que não resolve de fato o problema e a demanda daquela população, mas que vão beneficiar aqueles políticos específicos nas próximas eleições. É um balcão de emendas. Para tentar barrar esse balcão de emendas, em 2015 entrou em vigor a Emenda Constitucional de número 86, também conhecida como Orçamento Impositivo. E, entre outras inovações, estabeleceu que as emendas devem ser distribuídas de maneira equitativa entre todos os partidos que possuem representação no Congresso Nacional. Além disso, metade dos valores devem ser, conforme já falei, para a saúde. É isso aí. Isso é o que determina essa lei. Apesar de, nos últimos tempos, emendas parlamentares terem caído na boca do povo como um mecanismo de teor negativo, no ambiente político, a essência dessa sua existência não é algo avesso ao sentido da democracia. A participação dos parlamentares na definição do orçamento é positiva na medida em que eles estão mais próximos de suas bases e possuem maior sensibilidade sobre as carências locais. O assunto é muito denso e nesse vídeo resumimos o quanto foi possível, mas ainda restou dúvida? Não deixe de colocar nos comentários que lhes responderemos e não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like ou dislike, é claro, afinal estamos em uma democracia. Fica conosco porque aqui você sabe mais e entende para fazer as melhores escolhas. Paz e luz e até o próximo vídeo.